Estamos começando mais um podcast e você é nosso convidado a acompanhar essa história sobrenatural. E hoje o nosso convidado é o pastor Welles, né? Seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso estúdio. É uma honra ter você aqui conosco e que vamos fazer um grande podcast aqui hoje. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Quero também agradecer pela oportunidade que me foi concedida e tenho plena convicção que vidas, que jovens serão alcançados por meio do testemunho. Agradeço a receptividade e que Deus seja louvado em todas as coisas. Muito obrigado, pastor Warley. Amém, pastor. Amém, amém. Mas então vamos lá, Welles. Posso chamar de Welles? Pode ficar à vontade. Então, nome um pouco difícil, né? Diferente, né? Diferente. Se fosse o carioca, falava igual o Thiago Brunet fala com o funcionário dele. Wesley. Mas vamos falar aqui Wesley. Amém. Welles. Então, Welles, me fala aí um pouquinho como é que era a sua infância, como é que foi a sua trajetória de vida da sua infância, da sua adolescência, porque a gente, conhecendo um pouco da sua história, sabe que a sua vida foi, apesar de você ser um menino novo ainda, mas foi muito intensa a sua vida, não é isso? O meu nome é original pelo fato de meu pai também ter esse mesmo nome. Meu pai também chama Welles Darling e pelo fato de eu ser o primeiro filho, o primeiro neto, ser o primogênito, ele colocou esse nome em mim também. Meu nome é Welles Darling Magno Fernandes e tem um segundo, porque meu pai é o primeiro. E ali meu nome tem segundo, é o Gás Romano. E a minha infância foi uma infância muito boa. A minha família é cristã, conheci muito a Deus através da minha avó. Tenho um tio que ele é pastor missionário que mora na Europa, mora em Londres e exerce esse ministério na Europa. Então minha família foi uma família muito unida. Eu tive uma criação muito boa. Na minha infância, graças a Deus, não faltou nada. Meu pai sempre trabalhou, correu atrás. Sempre foi um homem próspero, né? Então na minha infância eu tive do bom e do melhor. Eu não pude me queixar de nada. Só que, infelizmente, às vezes, com os acontecimentos que vão acontecendo, vão gerando um impacto na nossa vida. E para você entender melhor, meu pai e minha mãe tinham uma vida muito estabilizada, muito boa. Meu pai e minha mãe eram casados, aí tinha uma condição muito boa, meu pai empresário. E meu pai veio a trair a minha mãe. E quando meu pai veio a trair com a minha mãe, veio a desestruturar a nossa família. Desestruturar num ponto que gerou um impacto, onde veio a haver uma divisão. Onde meu pai passou a seguir a vida dele, minha mãe passou a seguir a vida dela, e com isso veio afetar bastante eu tenho um irmão mais novo, eu sou o mais velho, afetou bastante a nossa convivência. E através disso, meu pai começou a beber, e ele não era a pessoa que bebia, então eu comecei a ver vários acontecimentos. Através desses acontecimentos, veio a mim, uma certa vez, eu fui criado também num ciclo social de amigos com condições boas, com influência. Só que na onde eu fui criado, nunca teve movimento podemos dizer, biqueira, de boca. Então você é da cidade de Belo Horizonte? Belo Horizonte, a região da Pampulha aqui mesmo, então bairro Jaraguá. Então você é da Pampulha, região nobre de Belo Horizonte, né? Então a sua criação foi toda ali com pessoas de classe média. Média para alta, né? Eu sempre conheci pessoas de classe média alta, pessoas ricas, com teor aquisitivo muito superior. E foi isso que acabou, de certa forma, gerando impacto. Porque, como eu estava dizendo, no Jaraguá, naquela região, ali não existia boca, biqueira, esse movimento intenso, como a gente consegue ver em aglomerado, em certas localidades. Era mais o consumo de droga sintética, de peso. Então, o meu ciclo social era de amigos. Eu comecei a me vincular com amigos que faziam uso de LSD, êxtase, lança-perfume. Drogas sintéticas, né? Drogas sintéticas no contexto geral. E até certo tempo eu me precavia daquilo, porque eu via os amigos usando, ia para as festas, mas eu nunca tive curiosidade de usar. Tinha um pouco de receio, pelo fato de eu saber que aquilo ali não seria agradável para mim. Pelo que minha avó sempre falou comigo, meu pai sempre me instruiu acerca de droga, acerca de uso. E ali eu sempre vi aqueles amigos usarem aquilo. Até que chegou num certo ponto que, através de eu ver os amigos usando, de eu ouvir músicas também falar, eu falei com um amigo meu, eu vou fumar maconha hoje. Eu tinha, acho que, 13 para 14 anos. Eu falei com ele, nós estávamos dentro de um shopping, eu falei, hoje eu vou fumar maconha, eu quero conhecer isso, porque eu estou ouvindo as músicas, as pessoas fumando, eu quero saber como é que é isso. E eu consigo entender que quando a gente profere algo no físico, gera um impacto no espiritual. Com certeza.
E aquilo que eu falei, automaticamente foi arquitetado um planejamento para que aquilo viesse a acontecer. É uma profecia, né? Maligna que se cumpriu na sua vida. Pois é, uma maldição foi proferida. E eu dentro do shopping falei com ele falou assim comigo, também vou. Então eu falei, então nós vamos fumar. Nós saímos do shopping, nos deparamos com um amigo que era um pouco mais velho, já tinha quase uns 18 anos. Esse rapaz era até cantor, tinha uma banda e tal, cantava. Aí a gente foi pra comer um cachorro-quente, dando um rolê. Nisso, quem tava dando um rolê ali no bairro mesmo, naquela localidade, nosso bairro, aquele perímetro ali do bairro, a gente encontrou com um cara. O cara falou, irmão, eu tô com um baseado. E acendeu. Quando ele acendeu, eu olhei pro meu amigo, ele olhou pra mim, o cara ofereceu. Fui lá e fumei. A partir daquele momento, minha vida não era mais a mesma. Um pouco daquela pureza, daquele teor que eu tinha, eu perdi. Porque através daquilo, desencadeou vários outros males sobre a minha vida. Eu passei a fumar maconha, novo, precocemente, mas mesmo assim, nunca tinha envolvido com droga. Até chegar num ponto que meus amigos começaram a envolver, eles tinham um lema seguinte, fazer nosso adianto. Qual que era o adianto? Ter um carro bom, ter uma roupa boa, ter uma condição boa e frequentar certos tipos de lugares. E eu via aquilo. Então, pelo fato de eu ainda não envolver no tráfico, os rapazes me davam dinheiro. Falavam, não, toma aqui pra você dar um rolê, comer um lanche. Eu era o mais novo. Dos meus amigos, eu era o mais novo. Eles sempre tinham 16, 17 anos, 4 anos mais velho que eu. Então, pelo fato de eu não envolver, mas todo mundo gostar de mim, me davam dinheiro. E aconteceu algo que, repentinamente, eu fui envolver no tráfico. O que aconteceu? Aconteceu que um amigo meu chegou e falou pra mim, irmão, negócio é o seguinte, estamos com essa mercadoria aqui, tal, é tal preço. Eu peguei uma droga, na época era droga sintética, era êxtase, e eu peguei, eu não usava, e eu fui numa festa. Nisso que eu fui numa festa, eu fui com uma grande quantidade, e comecei a dar pras pessoas, cara, você é doido, irmão, e tal, isso aqui é caro, isso aqui é muito caro. Eu falei, mas quanto que é um valor desse aqui numa festa? Aí o cara falou, na época, R$25. Nisso aí sai pra mim um preço de custo. Eu falei, R$25, se eu vender 2 é 50. Se eu vender 2, eu tô ganhando praticamente R$40, R$35 nisso aqui. Comecei a ter maldade. Eu comecei a ter maldade. Nisso que eu comecei a ter maldade, eu falei, peraí. Então eu tô próximo de pessoas que têm um contato muito forte de droga. Através daquilo, eu comecei o quê? A pegar droga, como eu conhecia muita gente. Comecei a distribuir. Aí eu conhecia muita gente, mas quando eu comecei... O público forte era pessoas de classe média alta. Era mais essa área de classe média alta, pessoas ricas. Então eu frequentava tudo quanto é tipo de lugar prestigiado. Conhecia jogadores, pessoas famosas, pessoas que de certa forma estão em uma alta posição. Conhecia vários tipos de pessoas, grandes empresários. O meu foco era esse, eu frequentava só lugares assim. Até de certa forma, pelo envolvimento que eu tinha e pela droga que eu tinha, porque com todo respeito, muito aonde que eu ia, você não via muito esse tipo de droga, você não via muita cocaína, até alguns usavam, mas você não via tanto. Crack nem se falava, era abominável. Você via mais pessoas que tinham uma condição que gostavam de usar. Muita pessoa que frequentava festa rave, promoviam eventos assim. Então, automaticamente, que eu conheci essas pessoas, eu passei a pegar a droga e passei a distribuir. Então, eu era um distribuidor. Eu passei a distribuir isso muito novo. Então, o que é que acontece? Você, então, aquele jovem que saiu ali com seu colega para fumar um baseado, uma maconha, né? Dali, em pouco tempo, num curto período de tempo, você já estava envolvido na venda, no tráfico, né? E o tráfico começou para você com a droga sintética, então. Com droga sintética, com uns 15 anos. Porque o ambiente que você vivia, que, né, você nasceu, você foi criado num ambiente nobre da cidade de BH. E essas pessoas... Você flutuava muito bem nessas festas, né? Você ia para esses eventos, você participava desses eventos, você tinha muitos amigos e também você, então, conheceu um fornecedor dessa droga, não é isso? Que aí você tinha condição de pegar essa droga ali por um preço barato e revender por um preço mais caro, não é isso? Que no caso era um preço que todo mundo queria ter acessibilidade de ter, né? E eu, muito novo, eu comecei a frequentar esses lugares. E através disso, pelo fato de eu comecei a sair, a frequentar festas, eu também comecei a conhecer pessoas que tinham outro ramo, outra ramificação do tráfico. Que eram pessoas que eram de aglomerado, que tinham boca. E organizavam baile funk, organizavam em vários aglomerados ali, nessa região aqui.
E ali, através disso, eu comecei a ver também uma oportunidade de quê? De repassar a droga para essas pessoas, para distribuir nessas biqueiras. Como eles organizavam um baile funk, aí eu comecei a fazer sintonia com um, sintonia com o outro. Isso é o novo. Tanto que o novo, podemos dizer que uma maldição, um apelido de maldição, foi apelidado como Patrãozinho. Começaram a me chamar de Patrãozinho, porque eu era novo. O vulgo seu era Patrãozinho aqui? Patrãozinho. Alguns chamavam a abreviação do meu nome, WL, mas a ascensão de vulgo foi esse aí, Patrãozinho, porque eu era um cara novo e comecei a ter essas descobertas no tráfico. Tanto que a minha primeira prisão, eu fui preso muito novo. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Tava vivendo um auge ali de ostentação, de promiscuidade, uma vida, né, de certa forma, como muitos jovens querem viver hoje, que os pais repudiam. E eu tava vivendo dessa forma. E eu me recordo que eu fiz aniversário, eu fiz aniversário em março, completei 18 anos, maioridade em março. Quando foi em maio, eu vinha ser preso. Aí eu vinha ser preso. E nisso que eu vinha ser preso, aí eu vim preso naquela situação, falei, não. Mas mesmo assim, quando eu vinha ser preso, eu não senti de abandonar, pelo contrário, eu estava emocionado, como muitos jovens hoje se encontram emocionados por essas práticas delituosas. O cara hoje em dia é emocionado em andar armado, em andar com motão, em viver uma vida de ostentação com várias mulheres. Eu ainda tinha, de certa forma, essa perspectiva. E eu fui parar no presídio da Adulta Ladeira, e sempre o diabo, ele trabalhou de uma forma para me enganar. Por quê? Porque eu tinha uma condição ao meu favor, por meio da minha família, para me estabilizar. Minha família sempre fez de tudo para mim, irmão. Minha avó, principalmente, minha tia, eu amo elas, meu pai, minha mãe, guerreira, trabalhadora, sempre fez de tudo. Mas eu acreditava na minha mente, existia um engano, existia uma cauterização, minha mente era anestesiada da seguinte forma, que eu não sabia fazer nada, a não ser a vida que eu vivia. É o que cauteriza os jovens hoje em dia. E eu dentro da cadeia, eu acreditando que eu nasci para envolver no tráfico, para ser um chefe do tráfico, para crescer, porque o ego aflorava, irmão. As pessoas chegavam para mim e falavam, ô patrãozinho, ô patrão. Podemos dizer, muitas pessoas bajulavam, então a gente se sentia como? Se sentia o cara, irmão. São áreas onde o inimigo atua para poder, de certa forma, privar a pessoa de ser liberta. Então você estava aí na classe média, aí, onde é que frequentava jogadores de futebol, artistas, cantores. Sim. Então esse meio era o meio que você frequentava, né? Então você tinha amizade com essas pessoas e também fornecia para esse tipo de gente? Muitas pessoas como jogadores assim, não forneciam de certa forma de revender, mas para usar. Usavam, com certeza. Empresários. E muitos empresários também são envolvidos por trás. Muitas pessoas grandes são envolvidas nessa prática. Só que não bota a cara. Mas grandes pessoas ali, né, em nossa cidade, no contexto geral, são envolvidas. Porque, querendo ou não, o tráfico de droga, ele traz uma renda muito grande para a pessoa e muito rápida. Se a pessoa tiver um contato, ela pega a droga, repassa rápido. Ela investe ali, podemos dizer, 10 mil, ela vai ter um retorno ali de 40, 50 mil de lucro, irmão. Então é muito expansivo. Então, muitas pessoas que eu conhecia ali como artistas, jogadores, faziam parte do nosso convívio social, do nosso ciclo social, usavam em festas, frequentava muitas essas pessoas, conhecia muitas pessoas assim, e também conheci muitos empresários renomados, onde que por trás dos bastidores eram investidores do tráfico. E eu, dentro do sistema prisional, dentro do presídio da Adulta Ladeira, eu falei uma coisa. Eu falei da seguinte forma, eu vou sair e vou mexer com coisa mais pesada agora. E eu não vou abandonar, agora eu vou mexer com coisa mais pesada. Comecei a conhecer vários tipos de pessoas dentro do sistema prisional, pessoas que eram envolvidas, nunca tinha envolvido na prática delituosa do artigo 57, que é o roubo à mão armada, nunca tinha. A prática era mais do tráfico. Comecei a conhecer pessoas que roubavam banco, carga, e comecei a conhecer vários traficantes de biqueira, de aglomerado, de distribuição também, e comecei a fazer amizades. A conexão. A me aliançar com essas pessoas. E como eu estava dizendo, o inimigo sempre atuou na minha vida para poder colocar um orgulho, uma soberba. Então, dentro do sistema prisional, assentado, já chegou diversas vezes. Uma vez chegou um policial penal, e pelo fato do meu nome ser um nome diferenciado, ninguém tem um nome, só meu pai, o Welles Darlin. Chegou,
dentro da cadeia do sistema prisional tem um contor. Normalmente acontece de manhã, na dupla lá dentro, nessa época, é de manhã e à noite, que é a conferência. É o nominal, vai falando, vamos supor, letra A, Alexandre, letra B, Breno. E a pessoa vai respondendo pelo Infopem. Que o Infopem é a nossa identidade do sistema prisional. E o meu nome era o último, irmão. Meu nome é letra W. E eu sentado de costa. Aí veio o agente penitenciário e falou, Welles Darling. Aí eu 603212, que era meu Infopem na época. Aí ele chegou e falou, Welles Darling, apresenta aí. Todo mundo assentado naquele procedimento, eu levantei e fiquei de pé. Quando eu fiquei de pé, ele falou, eu te conheço. Você que é o rei do cordão de ouro? Eu me assustei e falei, não sou eu não. Ele falou, é você sim, eu te conheço. O que você precisar aqui dentro, é só você falar. Todo mundo olhou pra mim e falou, não, cara, que isso, irmão? O cara tá cantando você e tal, parar e porou, que isso? Você é jovem, já tem essa influência e tal. E aquilo ali, o eco só aumentando. Nem conhecia a pessoa, né? Me conhecia ali. Então isso foi desencadeando cada vez mais meu orgulho. E eu falei, eu vou continuar no crime. Vou sair pior. E minha família sofrendo, irmão. Minha família sofrendo, orando por mim, fazendo campanha por mim. Minha avó é mulher de oração, minha tia, pessoa de oração. Se hoje eu me encontro vivo, é pela oração delas. É porque você teve intercessores, né? Pessoas que intercederam por você para tirar você dessa vida do crime. Mas deixa eu te perguntar, Wesley, por que esse apelido, o Rei do Cordão de Ouro? É porque na época eu costumava andar com muitos cordões no pescoço, era até uma ostentação, né? Colocava 8, 10, 12 cordões de ouro para até chamar a atenção. Porque na época eu tinha um gosto, meu gosto era mais voltado para carro, relógios e joias, cordões. Então eu me sentia bem em colocar vários cordões no pescoço, um relógio caro, ter um carro caro. Então, para mim, isso era como se fosse uma vida normal, mas com ostentação. Então, eu gostava muito de joias, muito de ouro. Então, você ostentava muito. Todo o recurso que você ganhava no tráfico, né, na vida do crime, você usava isso para ter uma ostentação no meio da sociedade onde é que você convivia, não é isso? Principalmente com carros, com joias, com relógios, viagens. O meu foco era mais esse. A minha mente era muito ludibriada para essas coisas. Então eu gostava muito de cordões, relógios, carros de luxo. Até para mim eu achava que isso seria uma formalidade, uma boa apresentação. Eu tinha aquilo que onde eu chegava eu chamava a atenção dessa forma. Então era a forma que eu almejava naquela vida que eu vivia. E dentro do sistema prisional eu falei, vou sair pior. E a minha família orando por mim, eu tive a oportunidade, que eu caí na época, na primeira vara de tóxicos. Tinha uma mulher muito conhecida na época, era a doutora Neuza. Então falou, nossa, vai tomar cadeiada. Vai tomar cadeiada, porque eu tinha sido preso, né? De uma forma, uma apreensão grande, diferenciada, por ser muita droga sintética e tal. Aí eu falei, nossa. Aí quando eu vou apoiar no fórum, ela aposenta entre um outro juiz, que hoje está lá até hoje, Ronaldo. E eu tinha 18 anos, menor de 21, primário, e aquilo tudo, e minha família orando. Creio que foi o favor de Deus, embora eu não valorizei a oportunidade que me foi concedida. Tomei 1 ano e 8 meses aberto, fiquei preso 9 meses. Aí eu tava dentro do sistema prisional, eu até brinquei com o cara. Deu de noite, ver os agentes, aí os caras gritam, normalmente gritam, correu lá! Pra quem tá na atividade, não corre, fica ligado, ó. Correu lá, hein? Os caras já ficam na atividade, guardam um telefone, os caras tá usando uma droga paga. E os caras gritou, correu. E normalmente de noite, naquela época, era pra tirar alvará. Isso no ano de 2015, pra tirar alvará. Aí eu falei pro cara, eu sentado na minha cama, eu tinha o aparelho telefônico, tava de frente pro aparelho televisor, peguei o aparelho telefônico, coloquei embaixo do travesseiro, falei pro cara da cama de cima lá, eles falam, Jeco, falei, meu alvará, e agora? Você duvida? Ele duvida? Não. Deus abençoe, pegou na minha mão. Sem eu saber, era meu alvará. Chegou o agente e falou, o que é o Welles Darling? Eu falei, 62 junto seus pertences. Os caras, meu Deus do céu, ele acabou de falar. Saí, irmão. Saí da cadeia de uma forma repentina. Quando eu saí, aí que eu vinha... Acelerar, me afundar mais. Que através, quando eu saí, meu pai tinha um estabelecimento comercial na Pampulha aqui mesmo, ele tinha um bar na época, um bar grande, tinha 2.000 metros, tinha mesa de sinuca, bar e bilhar. Então era um lugar onde que meu pai tinha uma condição de manter a vida dele e tal. E aí ele falou assim comigo, falou, filho, e tal, quero te ajudar.
Falei, o que é, pai? Ele quer te ajudar pra você não voltar para aquela vida. Vou te passar o bar aqui pra você poder trabalhar, pra você fazer um dinheiro, o bar dá um dinheiro bacana. Só que isso pra mim foi maldição. Porque logo quando eu saí, eu lembro, eu falei, eu preciso levantar. Na minha mente eu coloquei, eu preciso levantar, eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. E quem paga a cadeia sabe, quando o cara sai é outro ritmo, o cara quer se adequar ao ritmo, mas o cara sem dinheiro, o que o cara vai fazer? Corre. Se o cara não tiver a visão de Deus, não tiver aceitado Jesus, não tiver tido aquela conversão genuína, o cara volta pra boca, volta pro tráfico, volta pro crime. Porque o cara quer se reintegrar no ritmo que tá acelerando. E eu falei, eu tenho que levantar. E eu comecei a fazer várias transações. Eu lembro que eu falei pra minha família, eu vou pra um sítio ali, lá em Esmeralda e tal, vou curtir com os amigos. Minha família acreditou. Nisso eu tava indo pra São Paulo. Tava conhecendo pessoas lá em São Paulo, tava conhecendo várias pessoas e expandindo esse comércio do tráfico de drogas. Nisso eu voltei e tal, aí voltei com... Mas isso você já tava com posse do bar? Logo quando eu já tava começando a tomar posse do bar, questão, vamos supor, meu pai me deu a oportunidade essa semana, no decorrer da semana, aí eu tirei o final de semana para resolver isso. Aí eu comecei, E um bar na região da Pampulha é um bar um lugar de frequenta boas pessoas, né? Mais ou menos, porque era um bar que era mais público da madrugada. Da noite. Da noite. E lá no bar, meu pai sempre foi trabalhador, mas querendo ou não, pelo meu pai ter aberto o bar, abre 9 horas da noite, às 7 horas da manhã. Era para ser de um bom movimento, mas acaba que, de certa forma, a madrugada, a gente sabe como é que é. A madrugada é tenebrosa. É sinistra. E nesse bar, algumas pessoas viram a oportunidade de expandir o negócio deles, viu que tem um bar. Chegou pro meu pai e falou, vou montar uma boca aí, bom que vai ser uma proteção pro seu bar aí. Meu pai falou, eu não mexo com nada, não me atrapalhando. Então os caras montou uma boca, então tinha uma boca lá. Já existia um tráfico lá, né? Naquela região e montaram ali no bar também, na localidade do bar. Nisso, como eu tinha um conhecimento dessas variedades de droga e tal, aí eu cheguei lá no bar e tal, aí vieram, né, a liderança ali do tráfico daquela região e veio trocar uma ideia comigo. Falou, irmão, você tem um contato aí e tal, um contato bom, um contato forte. Seu pai é dono do bar aí e tal. Negócio seguinte, vamos colar com nós aí, você fica tranquilo, nós vamos te dar a sua cara aqui e tal, você fica mexendo com sua droga, nós fica aí, você fica tranquilo. Eu falei, não, demorou. Como eu tinha um contato muito forte, eu passei agora a reintegrar com os caras daquela região e comecei a mexer com boca. Coisa que eu nunca tinha mexido, como eu falei anteriormente, que era cocaína, crack, nunca. E ali, igual eu disse, meu ciclo social era de cara seguinte, irmão. Era de pessoas que... Qual que era a meta dos caras? Nós fazíamos nosso adianto e boa, sem atrasar ninguém. Então a vida dos caras era mais ostentação, praia, carro, como eu disse, ter joias, mulherzada, era isso. Eu passei a envolver num meio, num ciclo, que querendo ou não, pela condição ali e pela estrutura da boca, forçava você a fazer certo tipo de coisa. A você, de certa forma, presenciar certo tipo de crime de sangue. Você, de certa forma, modificar sua posição, você passar a ser uma pessoa maldosa. Porque na madrugada é isso. O mesmo que tá ao teu lado é o mesmo que às vezes quer te derrubar, irmão. Aquele mesmo que tá ao seu lado ali é o mesmo que, de certa forma, espera uma oportunidade para te pegar. E eu não era de lá, eu era de fora. Então muitas pessoas falam, pô, o cara de fora já tá, né, tendo uma oportunidade. Às vezes viam, às vezes até com outro ódio, tipo assim, cara meio boy, o pai dele tem um bar, tem uma condição boa. Então nisso eu fui trazendo muita inveja, muita carga negativa sobre a minha vida. E quando eu comecei a mexer com boca, querendo ou não, eu comecei a ter um nome maior ainda. Mas quanto mais eu tinha esse nome, mais maldição trazia pra minha vida. Por quê? Porque minha vida não andava pra frente, minha vida estava amarrada. Eu fazia de tudo, eu via muito dinheiro, mas ao mesmo tempo que eu via muito dinheiro, eu via muito problema. Eu não conseguia andar pra frente. E eu via muita carga pesada sobre a minha vida. Eu via que as coisas... Eu tinha dinheiro, mas tudo dava errado pra mim. E eu cheguei nesse ponto, que eu vi que tudo tava dando errado pra mim. A minha vida não andava pra frente. Eu cheguei num ponto, ô pastor Warley, que eu tava olhando... Teve uma vez que eu tava olhando no espelho, eu tava olhando pra mim. E eu falei, eu não sentia nada interiormente, irmão. Eu tava totalmente vazio. E minha vida era... Da noite, de dia eu dormia, saía pra festa, aiada, bebia, vivia só essa vida. Eu lembro que uma vez, meu pai querendo me ajudar, falou, filho, ele me fez uma proposta, falou, vou te
vou te dar um estabelecimento. Minha mãe falou, não, vou te dar você um carro bom para você abandonar essa vida. Eu cheguei pro meu pai e falei, eu não quero. Meu pai chorou, falou, Antônio, é que da agora em diante, você vai andar com as suas pernas, se você for preso, acontecer alguma coisa, eu não tenho mais parcela de culpa. Por que eu falei isso com meu pai? Porque olhava pra mim, eu me enganei achando que eu só conseguia fazer o crime, só vender droga. E ali aconteceu uma coisa, uma certa ocasião eu saí pra comprar um sanduíche, eu tava com um cordão dessa grossura assim de ouro, tava com uma moto, e fui pra poder comprar um sanduíche e tal, uma moto chama a atenção, essas motos mais esportivas. E eu saí para comprar um sanduíche, isso era no horário de meia-noite. E quando eu tava voltando de moto, vieram alguns rapazes que me viram e me roubaram essa moto. Jogaram o carro em cima de mim, eu pulei da moto, me roubaram essa moto. Eu falei, irmão, sou do corre e tal, parei por e tal, os caras não querem saber não. Eu falei, irmão, vou correr atrás, os caras podem correr. Quando eles me roubaram, entrou um ódio dentro de mim que eu não era envolvido no roubo. Pelo contrário. A polícia até reconhecia a gente como referência que a gente inibia certo tipo de roubo na região, pelo fato de ter tráfico. Porque se tem roubo ali onde tem tráfico, vamos pro tráfico. Sim. E a polícia sempre chegava e tal, respeitava nisso, tanto que nem embaçava muito. Respeitava, porque sabia que ali, de certa forma, tinha uma segurança. Quando aconteceu isso, eu cheguei pros caras e falei, e eu conhecia muito cara que era envolvido em roubo. Eu andava com essas pessoas, mas eu nunca tinha roubado. Eu falei, me roubaram, agora eu vou começar a roubar também. E parti de cabeça para um outro ramo, que é o ramo do artigo 157. Comecei a roubar de carro até transportador, irmão. Comecei a envolver nesse crime de artigo 157, roubar uma armada, e comecei a roubar mesmo. E comecei a conviver. Tráfico e roubo, tráfico e roubo, tráfico e roubo. E toda oportunidade que tinha, eu roubava e com dinheiro de roubo investia em tráfico, investia em armas. E comecei a envolver nesse ramo, um ramo que eu, de certa forma, abominava. Agora eu passei a envolver. E ali, isso no ano de 2016, 2017. Então, quais eram os tipos de roubo que você fazia? Comecei a roubar carro, depois passei a roubar transportadora, empresa de carga, transportador de carga, fita dada, né? Já tive participação de roubar armamentos, várias coisas, várias práticas. Aonde eu via que tinha uma oportunidade boa, a gente ia. Bateria, chegava e falava, vambora. Mansão, o que fosse, né? E ali, aí eu passei a conviver com isso. Até que chegou o momento que o circo fechou pro meu lado. Mas deixa eu te perguntar aqui, Darcy. Quando você sai do tráfico e você passa a assaltar transportadoras, mansões, o que acontece? Você monta uma equipe para isso? Você forma com outras pessoas ou você ia sozinho? Não, aí o que acontece? Eu continuava no tráfico, mas também roubava. Então já tinha pessoas que eu já conhecia que eram envolvidas nesse ramo que passaram a me vincular. Então eu comecei a colar com as pessoas que já eram, podemos dizer, amigos, eram próximos. Pessoas que abandonaram o tráfico e passaram a viver só por roubo. Porque falaram, não, tráfico é crime hediondo, tá dando muita cadeia, vou abandonar, vou ficar só no roubo. Porque a penalidade, antigamente, antes dessas novas leis agora, dessa mudança, era muito mais leve. O cara às vezes rodava ali com um 57, tomava ali 8 anos, um sexto. O cara ficava preso ali 4, 5 meses, saía. Tráfico não. Tráfico é 2/5. Se tiver um agravante, 3/5. Cadeado. Os caras abandonou o tráfico, vai pro 5/7. Pra poder ir pra esses crimes, pra poder ir pro assalto, arma armada. Então eu comecei a colar com os caras. Os caras sempre me ligavam, vambora na fitinha ali. Como é que é, irmão? O cara passava assim, vamos. Você entendeu? Às vezes não tinha nem hora certa, às vezes nós chegávamos e reuníamos e falávamos, velho, e aí? Não, vamos escoltar alguma coisa. Então eu passei a ser vinculado nessa prática aí, né? E ali, podemos dizer, não foi um período muito longo, mas nesse período existia um trabalhar de Deus. Eu lembro que uma vez eu tava nessa vida, eu parei lá no bar, parei meu carro, e ali já começou um trabalhar de Deus, embora já tinha. E eu nunca esqueci de uma coisa. Toda vez que eu falava, o sangue de Jesus tem poder, porque minha avó sempre me ensinou isso. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Minha avó, porque se hoje eu estou vivo, desde pequeno, eu nasci, eu fiquei muitos meses internado,
E minha avó fez um voto com Deus. Fez um voto, depois me apresentaram no altar. Minha avó fez, se Deus curar o meu filho. Minha avó era cabeleireira, gostava muito de fazer unha. Fez um voto, falou, nunca mais eu faço minha unha em nada, não mexo no meu cabelo, nunca mais. Se o Senhor curar o meu netinho. Eu chamo minha avó de mãe, mamãe Mara. Eu falo dela, fico até um pouco emocionado. E ela fez essa aliança. E eu fui curado. Eu tive várias enfermidades. E eu fui curado. E ela me apresentou no altar. E eu sempre fui doutrinado junto com ele pra igreja. Eu ia pra igreja antigamente, quando eu era mais novo, meu irmão. Eu ia terça, quarta, sexta. Sempre presenciei essa base de libertação. E ela, filho, nunca esquece, o sangue de Jesus tem poder. E tudo que eu fazia, o sangue de Jesus tem poder. Não que Deus me beneficiava, mas por Deus ter uma promessa na minha vida, me guardava. Já vi vários perder a sua vida e eu não perder. Já vi vários acontecer certos fatos e comigo não acontecer. E eu, numa certa ocasião, tava lá no bar. Parei o carro, achando que era o cara. Cheguei dentro do bar e tal. Aí veio um rapaz que era usuário. Mas esse cara que era usuário, todo mundo sabia da fama do cara. O cara era envolvido, era feiticeiro, envolvido na magia. Sabe aquele tipo de pessoa que só olha pro carro e fala, esse cara é macabro, irmão. Era o tipo de cara. E chegou pra mim e falou, e aí, WL? E as promoção? Aí eu falei, não, hoje eu tô de boa. Por que promoção? Porque vamos supor, se o cara chegasse com um papel de crack, era R$10. Se o cara chegasse com R$100, eu dava 15 papel pra ele. Podia fazer isso, como pegava pedaço, né? Só quem tava na pista não podia fazer, porque o cara pegava carga, né? Aí eu falei, não, eu tô de boa, tô saindo aqui agora, mas vê com os meninos aí e tal. Aí ele, não, tá deixando parar. Mas não falou, tipo, me menosprezando. Falou, tipo, normal. Só que tinha um menino que era recém no movimento. E tem muitos meninos que, infelizmente, hoje em dia, eles reintegram no tráfico, e já quer crescer fazendo nome em cima dos outros. Fazendo covardia, matando. E o menino ouviu isso. Aí eu encostei no carro, tô mexendo, com o iPhone na mão, mexendo. Aí o cara saiu pra rua, saiu do baixo, pegou uma bebida e tal. Aí esse menino vai enquadrar ele. Tinha uma tropa de cara, irmão. Acho que ele, pelo fato de uma tropa de cara e tal, se sentiu, né? Criou asa. Chegou pro cara, ô irmão, o que você falou do cara aí, velho? Aí eu já falei o que tá acontecendo, já peguei o telefone, coloquei no bolso. Você falou do rapaz que apontou pra mim, você falou do cara aí, fala na cara dele aí agora, parceiro. Você tá falando mal dele? E o cara tinha dito isso. Tá deixando parar, mas não falou, tirando. Normal. O cara olhou pra todo mundo, olhou pro rapaz, respirou fundo, olhou dentro dos meus olhos e falou, deixa eu falar pra você uma coisa, WL. Fiquei calado ouvindo ele, falou, olha pra todo mundo que tá ao teu lado. Todo mundo. Eu olhei pra aquela tropa de cara, só um mais mal encarado que o outro. Olha pra dentro do bar agora. Eu olhei parado. A ele, eu nunca falaria algo de você. Não é porque você é o dono disso, não é porque você é dono de bar, não é porque você é dono de tráfico, nada disso. É porque você é diferente de todo mundo que tá aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você descobriu o que existe, bateu sim no peito. Quis dizer interiormente. Quando você descobrir o que existe aqui em você, você vai entender que aqui não é o seu lugar. Saiu andando. Falei, será que esse cara tá falando que eu sou bandido? Já pensei, né, na maldade, aquela mente maldosa. Será que esse cara tá falando que eu sou bandido, irmão? Pega um revólver pra mim. Já, tipo assim, mas não fiz nada. Fiquei com aquilo na minha mente. O que esse cara tá querendo dizer? Beleza, vão se passar os dias. A minha esposa, se hoje eu também tô na palavra, eu conheci Deus através dela, porque ela começou a buscar, antes que eu. Então ela começou a buscar por nós. Se o nosso relacionamento ele está de pé até hoje, para a glória de Deus, é porque um dia ela fez uma oração. E minha esposa não conhecia a Deus. Tem uma família boa, pais e mães bons, prósperos, mas não instruíram ela nessa área. E ela conheceu a Deus através da prima dela, que realizava uma célula na casa dela. E ela conheceu a Deus. E ela fez uma oração. Falou assim, meu Deus, falou da seguinte forma, eu nunca orei na minha vida, porque eu nunca conheci o Senhor, mas se o Senhor existe, eu te peço, abençoa meu relacionamento com esse homem. Porque naquela época eu era um cara iludido, era um cara baladeiro, mulherengo, e ela pediu a bênção de Deus e falou, vou servir o Senhor se o Senhor fizer essa obra. E passou aí na igreja, e passou a buscar. Eu lembro, irmão, que um dia minha mulher chegou pra mim, eu tava sentado em casa, entorpecido de maconha, ela viu na igreja uma família no altar.
um marido, uma esposa e um filho, eles apresentando um filho no altar. Ela chegou dentro de casa, apontou o dedo pra mim e falou: amor, eu determino na sua vida que você vai ser um pastor. E, tipo assim, falei, amém, mas né, sem ter entendimento. E, querendo ou não, as palavras, ela têm poder. Com certeza. E ela determinou na minha vida. Ela declarou na minha vida. E ela declarou na autoridade no nome de Jesus. Sim, o nome está sobre todos os nomes. Então, automaticamente gerou impacto. Porque se a palavra de maldição gera impacto, imagina a palavra proveniente do nome de Jesus. Com certeza. Gera um impacto maior. Muito e ela maior. determinou na minha vida e eu não entendi. Passado alguns dias, aquela primeira cadeia que eu relatei aqui no ano de 2015, ela veio a regredir. Era 1 ano e 8 meses, foi para 5 anos, porque o Ministério Público regrediu. Por quê? Porque eu tive outras passagens. Eu tive uma tentativa de homicídio, porte. E, na verdade, unificou. Não, no caso, eles regrediram. Ela era 1 ano e 8 meses, aí eles falaram, ó, pelo fato dele estar reintegrado na prática criminosa, vamos subir a cadeia. A pena foi muito pouca pela apreensão e pelas outras passagens que ele teve, comprova que ele está no crime. Aí fizeram essa petição, o Ministério Público aceitou, minha cadeia aumentou. Quando ela aumenta, vai ser expedito um mandato de prisão para mim, porque eu estava em cadeia aberta. Ela foi regredida para 5 anos, semi-aberta. Aí, no dia que foi expedito um mandato de prisão para mim, eu lembro disso, irmão. De sábado para domingo, tô deitado em casa, tô dormindo. Minha esposa acorda gritando, não! Eu já assustei, falei, que isso, amor, que isso? Ela chorando e soluçando. Eu, calma, calma. Fui na geladeira, peguei um copo d'água, igual esse aqui. Dei ela, falei, bebe, respira. Ela respirou, falei, o que aconteceu? Ela, eu sonhei que você estava preso. Que você estava preso. Que você foi preso. No dia que ela sonhou, foi no dia que foi expedito o mandato de prisão para mim. Deus já estava falando. Isso foi num domingo. Cheguei aí na igreja com ela nesse dia. Vou ser sincero, irmão Arley, pastor, fui por ir, irmão. Porque eu não tinha o coração voltado para aquilo. Irmão, eu não tinha perspectiva de pregar a palavra, de ser um pastor, de andar com a Bíblia embaixo do braço. Eu respeitava. Você tinha uma promessa, mas aquilo não tinha descido para o seu coração. Não tinha. Eu não tinha a determinação de ser aquilo, como eu tive determinação de ser algo no mundo, de ser algo no tráfico, de ser algo para as pessoas. Sim. Eu vivia de aparência, então eu queria ser algo. Eu determinei isso, mas não para Deus, porque eu não tinha... Uma coisa é você conhecer Deus através das pessoas, outra coisa é você ter um encontro com Deus, é diferente. Até então, o que eu conhecia de Deus era dos testemunhos da minha avó, da minha tia, dos testemunhos que veio da minha família, irmão, do meu tio. Mas eu não tive aquele encontro aonde veio gerar em mim a sede, aonde veio gerar em mim uma nova vida, uma nova história, um novo homem. Então eu não tive isso ainda. E passado alguns dias, foi no domingo, eu fui na igreja, fui por ir, voltei para casa e tal, normal. Continuei. Aí deu de quarta para quinta. Minha esposa vai ter outra visão, Deus usa muito nisso. Só que nessa visão foi diferente. Já não foi que eu estava preso, foi que eu estava com a blusa social, com aquela mesma Bíblia que eu tô lendo, aquela King James, preta, embaixo do braço, e eu era um pastor. Eu estava sentado na cama pregando para ela. E eu era um pastor, e ela acordou e falou, amor, eu tive uma visão. Qual visão? Ela, que você era um pastor. Você estava com a Bíblia preta, com a folha dourada. É a King James que eu tenho, que ela me deu. Olha pra você ver. Nesse dia que ela teve a visão, o que acontece? Eu fui preso. A polícia me pegou repentinamente. A polícia me pegou, não estava nem esperando. A polícia foi lá e me abordou. Olha pra você ver como é que é o propósito de Deus. Eu assinava, na época eu estava assinando essa tentativa de homicídio, eu assinava de 15 em 15 dias. Eu fui no fórum, assinei, saí do fórum pela porta da frente. Não aconteceu nada. Eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, que eu fui a sair para poder comprar um negócio, a polícia me aborda, opa, me prendeu, um mandato de prisão. Falei, nossa. Daquela regressão, né? Daquela regressão. Fui preso. Até então, fui preso, como era semiaberto, sofri. Eu era muito atormentado dentro da cadeia, porque minha mente era muito conturbada, não conseguia nem dormir, pastor. Muito conturbado, pesadelo um atrás do outro, eu sabia. Mas sempre quando tinha um culto, eu ia lá fazer uma oração. Sempre fui temente, mas não era obediente. Sim. Temia, respeitava até certo ponto, mas pra mim eu respeitava às vezes o Senhor, mas eu mesmo respeitava, porque eu não estava obedecendo, não estava buscando. E ali eu continuei ainda naquela vida. Dentro da cadeia, pra mim foi aí, tipo assim,
como que eu posso dizer? Foi também uma ascensão. Por quê? Porque dentro da cadeia, aí voltou aquela mesma coisa, como eu tava de semiaberto, e o semiaberto tava lá na penitenciária José Maria Alckmin, na PAN, ali é misericórdia. Ou é um ou é outro. Ou o cara muda, ou o cara sai pior, irmão. E eu tava num lugar que chamava Avançado. O lugar era só aberto, era de telha. Se você quisesse sair pra rua, você saía. Saía e voltava. Ia pra rua, dava rolé. Não tinha impedimento. Nós tava tipo num sítio. A porta ficava aberta, você saía, jogava bola num campo. Saía, lavava uma roupa, tinha um mirante, você subia. Tudo. Você não ficava nem de roupa da cadeia, ficava de roupa normal. Nem a gente te restringia, porque você tava solto. Então, alguns dias a gente saía pra trabalhar, depois voltava, era tipo um sítio. Os caras saíam, ia pra rua, pagavam a gente, saía na sexta, voltava só no domingo. Você entendeu? Era desse ritmo. E lá nesse ritmo eu comecei a conhecer muito cara. Aglomerado da Serra, Morro das Pedras, Barreiro, muitos lugares. E eu conheci, de um certo tempo, um rapaz que era lá do Paraguai, que era boliviano. Então comecei a ter um contato mais forte lá no Paraguai, de arma e de droga. Então conheci os caras, os caras falaram, eu tô precisando disso. Eu já vendia a preço de custo, né? Na época, um quilo de maconha, sabe, 250, 300 reais. Vendia ele a 500 reais. O pessoal ficava doido. Só mandava. Aí comecei o ego de novo. E vendendo, conheci muitos caras. Então, comecei a passar para várias localidades. Aí, o que acontece? Numa certa ocasião, eu resumi o de semi-aberto, saí de saída temporária. Marquei com um rapaz que eu conheci nessa situação. Fiz uma transação com ele. Fiz uma outra transação com ele. Que na época deu uns 30 mil reais e tal. Aí ele falou, não, vem aqui e tal, tô com um bar aqui e tal, Santa Luzia ali. Falei, não, beleza. Me desloco pra ir nesse bar. Até então, fui com nada, resumindo. Fui pra poder encontrar com ele, trocar uma ideia com ele, pegar o dinheiro, depois ia mandar outra pessoa levar os negócios lá. Quando eu chego nesse bar, eu cheguei pro cara que tava trabalhando no bar e tal. Falei, beleza, irmão, esse rapaz tá me esperando aí pra eu entrar. Pensei que o cara tava num cômodo nos fundos. Falei, o cara tá com muito dinheiro, vai ficar aqui. Às vezes tem uma guerra, às vezes tem alguma coisa. Aí o cara do bar falou, não conheço ele. Falei, ai. Ainda, tipo assim, fiquei um pouco pé atrás, mas ainda fiquei, tipo assim, na dúvida. Falei, o cara tá com muito dinheiro, o cara não me conhece. Às vezes o cara tá com um problema, não vai falar. Mandei um áudio no cara, falei, irmão, tô esperando aqui, tô por sua conta não, parceiro. O cara falou, quem te conhece aqui no bar que tá trabalhando, e aí? Aí o cara falou pra mim, espera aí que 2 minutos eu chego aí. Quando passa 2 minutos, irmão, realmente chegou, mas não foi ele que chegou. Chegou mais de 7 viaturas da polícia. Nossa. Tinham montado uma operação. E nesse momento a polícia chegou e fechou o bar. Tava bem vestido. Peguei a primeira nota que eu tinha no bolso, aí pro cara, fica com o troco, me dá só uma cerveja. E fingi que tava bebendo uma cerveja. Nem gostava de beber cerveja. Bebendo, fingindo que tava bebendo, a polícia chegou em mim e falou, tem conversa, vamos conversar. Eu falei, tem conversa, vamos conversar. Me pegou, me levou. Resumindo, fui preso. Fui preso nessa situação, montaram uma operação. Nisso que montou a operação, fui preso nessa situação. A polícia foi lá, me apresentou, fui preso. Não me pegaram com nada, mas apresentaram algumas coisas lá, apresentaram e me jogaram em mim. E eu fui preso nisso. Podemos dizer, forjado. E fui nisso aí preso, nessa situação. E quando eu fui preso, mas pra mim, até nisso era um propósito de Deus. Porque pra mim, às vezes falar isso, às vezes algumas pessoas vão ficar tontas, mas pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque aí começa a minha caminhada como um novo homem. Eu via ser preso. Quando eu tô na viatura da polícia, abre o policial e fala assim comigo, irmão, sua esposa é uma mulher assim, que tem um carro assim. Falei, irmão. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou, rapaz, sua mulher tá chorando desesperada, irmão. Valoriza. Vou deixar você conversar com ela. Quando eu saio da viatura, tá minha esposa, tá meu irmão. Minha esposa veio dirigindo desesperada, quase bateu o carro. E meu irmão auxiliando ela. Quando ela vem, ela dobra o joelho e fala da seguinte forma, fala, amor, no dia que eu não te amar mais, Deus pode tirar a minha vida. Mas agora eu falo pra você, muda de vida, porque o diabo tá usando você pra você sofrer, faz a gente sofrer. Eu tô contigo, pode faltar o que for pra mim aqui fora, mas não vai faltar nada pra você. Mas aceita Jesus, e chorando. Irmão, eu vi ela chorando daquele jeito. Coração rasgou, irmão. Irmão, olha, o coração rasgou. Eu me senti um nada. Eu falei, eu sou ninguém. Pra todo mundo eu sou isso, eu sou aquilo, mas
eu não consigo fazer nada para estancar a dor da minha esposa. Me senti um ninguém, Warley. E eu fui para dentro da cela, da civil ali, né? Que corrozinho que eles deixam lá. Falei, amor, vai embora, não tô conseguindo ver você chorar mais. Vai embora. Ela, não, vai embora, por favor, senão eu vou ficar doido. E ela foi embora. Naquele momento, eu pude entender. Tudo o que eu fiz não valeu de nada. Deitei no chão, seco, frio. Tinha um pedaço de papelão que eu dobrei e coloquei embaixo da minha cabeça. E no chão. E fiquei olhando pro teto e falei, realmente, tudo que eu fiz não valeu de nada pra eu estar nessa situação. Ao lado de um vaso. Todo sujo, fedendo. Todo fedorento. Eu falei, não valeu de nada aquele dinheiro, aquela vida. Olha o que eu tô passando, olha o que minha família tá passando. E eu vi aquilo. Passado algumas horas, das 6 horas da manhã, eu veio trocar o plantão. Eu até cheguei a falar, quando tinha aquele ego, eu falei com alguns policiais, falei, ó, se quiser algum dinheiro, fala que eu pago, tem dinheiro. Aí veio um policial e me chamou. Eu falei, opa, deve ter dado certo. Vou sair pra porta da frente, vou pagar. Só que esse policial veio diferente. Ele veio com uma Bíblia maior do que aquela minha ali. Uma calibre minha desse tamanho, grandona. A letra era extra GGGGG, que era gigante. Ele chegou pra mim, cantou meu nome, apontou pra mim e falou, jovem, da mesma forma que Jesus mudou a minha vida há 12 anos atrás, ele vai mudar a tua história. E falou assim comigo, cabelo duro, arrepiou na hora, irmão Warley. Eu olhei pra ele recebe essa palavra, porque Jesus mudou a minha vida há 12 anos atrás e vai mudar a sua. Na hora, a lágrima desceu com uma brasa queimando no meu rosto, caiu no coração. Baixei a cabeça, sentei de novo e ele saiu. Foi lá só pra falar isso comigo. Passou poucos minutos, veio os policiais, a escolta, né? E me transferiu pro presídio. Fui pro presídio. Chegando no presídio, querendo ou não, a forma que eu vinha ser preso, eu tinha que sumariar, eu tinha que correr atrás, na minha mente do crime, eu tinha que correr atrás. E ali, eles começam. Aí eu falei, já comprei um telefone. Já cheguei, já comprei um telefone. Só que nisso, quando eu comecei a pegar o telefone, eu peguei o telefone, eu começava a conversar com a minha esposa, eu me sentia mais mal. Eu via ela chorando, sofrendo, orando. Eu falei, tô acabando com minha família, minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, irmão. Todo mundo sofrendo. E eu tava com o telefone e tal. Aí teve um certo momento que eu tava sentindo tipo uma faca me rasgando aqui dentro. Eu nunca senti essa dor. Eu nunca tive depressão, mas o que eu senti, eu creio que deve ser um estágio de depressão que as pessoas devem sentir. Eu tava sentindo uma dor tão grande dentro de mim, parecia que tinha uma faca me rasgando. Uma faca, pastor Warley, me rasgando. Eu peguei o telefone, falei pros caras, falei, pode falar e tal. Depois vocês carregam e me devolvem. Subi pra minha cama, lá eles falam quieto, coloca os lençol, aí faz uma cortina. Fui lá e fechei. Deitei na minha cama de jeito assim, ó, olhando pro teto. Aí que começa a minha nova história, a minha vida com Cristo Jesus, pra glória de Deus. Aí eu deitei, olhando pro teto. E eu comecei a conversar com Deus. Falei da seguinte forma, eu nunca vou esquecer disso, irmão. Falei, meu Deus, o Senhor tem o poder para me tirar da situação. Então, eu tava em 2 tráficos, né? Aquele que eu fui regredido, esse aí, de certa forma, dessa operação, respondendo a tentativa de homicídio com vários agravantes, com porte ilegal. Então, pelo homem, só crime hediondo. Todo mundo zombava, falava, vai pagar no mínimo uns 14 anos. Vai pagar muita cadeia. Tinha falta grave, como eu quebrei um benefício. E ali, eu olhei e falei, meu Deus, o Senhor tem o poder para me tirar desse lugar. O Senhor pode me tirar dessa situação. Mas eu venho pedir uma coisa que eu nunca pedi na minha vida. Eu peço ao Senhor, me liberta, Senhor. E comecei a chorar. Eu tô cansado de fazer minha família sofrer. Eu tô cansado de fazer minha esposa e minha família chorar. Me liberta, Senhor. Eu tô cansado de viver essa vida. Me liberta. Irmão, quando eu comecei a orar, eu só sei que eu comecei a arrepiar todo. Eu falei, se eu tô arrepiando, tá dando certo. E comecei a insistir. E quando eu comecei a arrepiar,
Eu comecei a lacrimejar, e comecei a lacrimejar, e comecei a chorar, e o cabelo duro arrepiou, e eu comecei a chorar. Foi quando eu vi uma luz descer do alto, descer sobre a minha vida ali. Quando aquela luz desceu, ela tocou em mim. Quando aquela luz tocou em mim, eu saí do presídio. Eu tinha convicção que eu estava no presídio, que o meu corpo estava deitado na cama. Eu sabia que eu estava ali deitado. Mas eu vi meu corpo deitado, eu vi os caras encarcerados, mas eu vi meu espiritual saindo do meu corpo. Eu fui arrebatado. Meu corpo estava lá, eu vi meu corpo, mas agora eu saí de lá, meu espiritual. Quando eu saio de lá, Deus me leva num lugar, pensa num lugar escuro. Quando você pensa num lugar escuro, ainda é claro, perto do lugar que eu fui. Totalmente escuro, escuro. E comecei a olhar para aquele lugar e eu falei, onde que eu tô? Quando eu olho para aquele lugar, eu vejo alguém. Quem que eu vejo? Eu mesmo. Sabe como é que eu tava? Eu tava de cabeça baixa desse jeito. Eu não me vi de roupa de marca. Eu me vi sem roupa, sem veste. Nu. Não vi a minha genitália, mas eu vi a minha forma espiritual ali. Podia entender que a minha alma tava acorrentada. Eu tava assim, ó, de cabeça baixa. As minhas mãos acorrentadas. Os meus pés acorrentados. Foi quando eu ouvi uma voz falando pra mim que a cadeia que eu vivia não era física, não era onde que eu estava, mas a cadeia que eu vivia era espiritual, aprisionando a minha alma, aprisionando a minha vida. Passou um filme, eu podia entender, eu estava aprisionado na droga, no tráfico, na prostituição, no crime. E ali eu entendi, a minha alma precisava de socorro, porque ela é quem estava aprisionada. Então eu vivia daquela forma. Eu não tinha força para abandonar, eu não tinha força para dar a volta por cima. Não é porque eu nasci por crime, não, é porque a minha alma estava aprisionada. E se a minha alma estava aprisionada, todo o meu corpo também se encontrava padecendo. Sim. Foi quando eu gritei, Senhor Jesus, me liberta! Eu vi aquela mesma luz, irmão. Aquela mesma luz entrar naquele lugar lá agora. E quando aquela luz chegou, a primeira coisa que ela fez, levantou meu semblante. Consegui entender o quê? Quando meu semblante estava caído, eu estava o quê? Cego. Então me trouxe visão. Quebrou as correntes, estavam nas minhas mãos. Quebrou as correntes, estavam nos meus pés. Pegou na minha mão. Me tirou a minha alma daquele lugar. Quando tirou a minha alma daquele lugar, eu voltei em sã consciência assustado, no presídio. Deus do céu, o que aconteceu? Foi quando eu vi agora aquela mesma luz entrar dentro de mim. Quando aquela mesma luz entrou dentro de mim, eu nunca mais usei droga na minha vida. Quando aquela luz entrou dentro de mim, eu vi como é que seria a minha vida daquele momento em diante. Hoje eu tenho um filho de 8 meses. Eu tenho meu filho de 8 meses, meu filho chama Josué. Eu vi a minha menininha, minha esposa está grávida de 5 meses. Eu vi a minha menininha, eu vi a minha esposa casando, a gente casou. Eu vi meu ministério, eu vi Deus me usando, expulsando demônios, curando pessoas, paralíticos andando. Eu vi os sinais de maravilha. E quando eu vi aquilo, eu ouvi a voz de Deus falar da seguinte forma: da mesma forma que eu escolhi Davi como um grande homem, eu te escolhi para derrubar os gigantes. Eu te escolhi para você fazer a diferença. Como Davi foi um grande rei, te coloco diante os grandes da face da terra para você fazer a diferença. Eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia começou a me ler, porque eu entendia e a Bíblia falava comigo. E ali eu tive aquele momento. Peguei meu telefone e falei, amor, aceitei Jesus, vamos caminhar junto, me ajuda. Começamos a jejuar. Peguei meu telefone e falei pros caras, falei pra um amigo meu mais próximo, toma meu telefone. O cara falou, vou te dar o seu dinheiro. Falei, não quero, se eu precisar eu pego com você. Dei o telefone, não mexi mais. No outro dia de manhã, eu tô na cela, tô sentado na cama e rindo, igual a criança lendo a Bíblia, eu entendendo, nunca tinha entendido a Bíblia, nunca, podemos dizer, nunca tinha lido. Eu lendo e rindo. O demônio se manifesta na cela. Rapaz, era cavalo, se manifestou. E eu sentado na cama, eu vendo aquilo ali, todo mundo assustado, todo mundo, que isso, irmão? Os caras pulando da cama, de cima pulando, os caras correndo, os caras que eram brabão, tu correu. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo, desce lá e expulsa. Eu desci, nunca tinha expulsado demônio, nunca nem tinha orado por alguém, que posição de um. Peguei ele, segurei o rapaz aqui, coloquei a mão na cabeça dele. Em nome do Senhor Jesus, sai! O cara voltou em sã consciência, me abraçou. Quando ele me abraçou, o primeiro cara que me chamou de pastor.
Chegou e falou, pastor, eu não sei, eu não conseguia mexer meu corpo, eu só via meu corpo paralisado num lugar escuro. Quando você orou, eu vi uma luz chegando, pastor. Obrigado, pastor. Começou a chorar e me agradeceu. Daquele momento em diante, falei, meus irmãos, morreu o patrãozinho, morreu o WL, agora é pastor. E comecei a pregar a palavra. Irmão, comecei a pregar a palavra dentro dos presídios. Eu nunca tive um pastor, um líder, um mentor para me discipular. Às vezes eu até queria. Minha caminhada foi só eu e Deus. Deus começou a me ensinar. O Espírito de Deus começou a me ensinar. Já teve vezes de eu estar orando dentro de uma cela, a cela acordar na madrugada e ver a luz de Deus ao meu redor, toda uma cela. E Deus começou a me usar. Tudo que eu comecei a viver, Deus começou a se mostrar para mim. No ministério de libertação, Deus chegou para mim e mostrou em visão, expulsando demônios. A partir daquele momento, Deus começou a trazer perto de mim feiticeiro, bruxo, pessoas envolvidas na alta magia, pessoa que recebia entidade, tudo com a cela. Irmão, olha, eu começava a orar na cela, uma cela toda caía. Vários processos, e eu sozinho, expulsando demônio, Deus me ensinando. Eu lembro a primeira vez que eu vi um anjo, que foi quando um rapaz estava na cela comigo, ele era cavalo, e ele recebia entidade. Tinha um rapaz na cela do lado que se denominava bruxo. Até me desafiou e acabou se convertendo. Sim, sim. É só para o povo entender que o termo cavalo é um termo que é uma pessoa que é usada pelo diabo. Pelo diabo, que recebe as entidades que ali. Recebe a entidade. Então, quando ele fala o termo cavalo, não é o termo pejorativo que a pessoa é um cavalo, não. Mas é um termo que diz que é aquela pessoa que recebe. Então, ela é colocada dessa forma. Até eles se denominam assim. Até eles se denominam assim. Até eles se denominam assim, por receber as entidades, né? Podemos ter uma abertura ali no espiritual para receber. E ali, uma vez, os caras, eu tava ajudando esse cara na libertação, só que todo dia, meia-noite, os caras começavam a bater ponto, fazer invocação e mandavam horte sobre ele, e ele manifestava. Eu descia da minha cama e dormindo, manifestava lá onde que ele dormia. Eu descia, expulsava o demônio. Eu falei, não, meu Deus, tô ficando cansado todo dia. Isso, comecei a orar. Foi quando eu vi um anjo pela primeira vez, na porta da cela. E nesse mesmo dia, os caras tentaram invocar. E na cela deles tinha outro que recebia. Bateram ponto, fizeram invocação, o mal não conseguiu entrar na cela, voltou no cara, manifestou, falou, não me manda lá não, porque o homem de branco tá lá e eu não consigo ir lá. Foi quando eu vi o anjo. A partir desse momento que eu comecei a ver, eu vi esse anjo pela primeira vez, o meu ministério mudou. Porque agora Deus começou a me capacitar para mim ter a voz de comando espiritual e para acontecer. Então eu começava a levantar a mão, eu começava a andar, as pessoas caíam possessa. Eu comecei a fazer uma obra na cadeia e Deus começou a me usar de uma ascensão, de uma forma repentina, aonde eu comecei a fazer campanhas e tal. Estava no presídio de Bicas 1, ala inferior, ala 2, cela 3 inferior, tinha ala inferior e superior. Uma ala toda começou a ir pro culto. Uma ala toda começou a ser tocada pelos sinais que estavam acompanhando de libertação, de cura. Tinha pessoa que tinha AIDS, foi curada da AIDS. Eu orei por ela, foi curada. Leucemia, câncer, vários tipos de situações. Pessoas que eram envolvidas na magia começaram a se converter, tanto que até no meu ministério, policiais penais que me conheceram lá dentro, frequentam lá, visitam lá. E até os próprios policiais penais foram tocados. Por quê? Porque tinha muitos policiais que falavam, nem na rua eu vejo isso. E ali começou a ter uma grande expansão da obra de Deus. Pessoas se levantaram como pregador, como pastor, outros como obreiro, outros como missionário. E Deus me usando. Tanto que a ala 2 lá no presídio de Bicas 1 é conhecida como a ala da igreja. E qualquer coisa que acontecia, os próprios agentes paravam na porta da cela e falavam, pastor, ora por nós. Não tinha nem vergonha, eu orava pelos agentes. Se Deus me entregasse alguma revelação, chamava na muralha, entregava a revelação para eles. Então ali foi minha base que eu fui vivendo com Deus. Eu vi uma ala toda participando do culto e pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus, sendo libertas. Então ali foi a minha base que eu vivi, a minha experiência que eu vivi com Deus, desse ministério de libertação. É onde até quando chegou no tempo que Deus falou, ó, eu lembro no dia que Deus falou para mim que eu sairia daquele lugar, Deus falou, agora chegou o momento que você vai sair daqui. E eu falei com os meninos, falei, gente, vai ser o último culto que eu vou fazer aqui. E Deus me deu a direção, sabe qual culto? O batismo pelo Espírito Santo. E ali foi forte. Deus já tinha mostrado para mim o que ia acontecer. Chamei todo mundo. E tinha os meninos fazer a obra comigo. Tinha alguns que eram batizados com o Espírito Santo, tinha outros que não eram. E eu falei, irmãos, o que Deus fez na minha vida vai fazer com vocês? Quem crê? Os caras, glória a Deus. Vê a ala toda. E os caras, eu falei com o obreiro que estava junto comigo, falou, vai, puxa o louvor, faz a oração.
E eu fiquei só de joelho, só orando. Quando ele puxou os 3 louvores, fez a oração, falei, agora eu vou orar. Só vou fazer uma oração. Os caras lá de cima, tudo na porta da cela, e eu lá no pátio, o agente também. Eu comecei a orar, clamando pelo batismo do Espírito Santo. Irmão, várias pessoas que se encontravam ali foram batizados com o Espírito Santo. Várias pessoas começaram a falar em línguas naquele momento, foram batizados com o Espírito Santo. Homens que estavam na ala de cima receberam o batismo. O policial penal estava na muralha, recebeu. Ele me chamou e falou, pastor, nunca recebi isso. Sou crente há mais de tantos anos. Congrego na congregação lá no Barreiro. Eu nunca recebi isso. E começou. E ali eu fiz o último culto, o batismo com o Espírito Santo. Quando eu fiz aquele culto, aqueles homens estavam comigo, receberam o Espírito Santo. Eu falei, agora eu passo a obra para vocês. E eles dão continuidade, recebo carta até hoje. Os que não foram estão fazendo a obra lá até hoje, lá no Presídio de Bicas 1. Que história maravilhosa. Aí, pastor, que maravilha o que Deus fez na sua vida, né? E ali se encerrou o ciclo seu dentro da prisão, né? E dali você sai definitivo para a rua. Sai definitivo. Aí tinha uns outros processos, como essa tentativa. Fui absolvido, Deus me honrou. Saí, aí o ministério que minha esposa congregava era um ministério onde Deus falou para a pastora, falou, vou te dar um filho, onde esse filho vai gerar muito fruto nesse crescimento, né? Vai gerar muito crescimento nesse ministério. Quando eu saí, primeiro dia que eu saí, ela me viu, Deus deu direção, já preguei no ministério, fui encaixado no ministério, comecei a congregar lá e, para a glória de Deus, hoje eu componho a liderança lá, juntamente com os presidentes. Estou congregando no bairro Ouro Preto, Ministério Resplandecer, Igreja Evangélica Resplandecer, e estamos fazendo a obra para a glória de Deus. Aleluia. Muito bom, pastor. Pastor, que história maravilhosa, né? Ver como Deus trabalha na vida de uma pessoa, né? Eu fico muito feliz por ter escutado a tua história. Agradeço você de coração por compartilhar tudo isso que Deus fez na sua vida. Amém. É um menino que estava nas trevas, mas porém, por intercessão da sua família, principalmente da sua avó, teve a graça de Deus de poder reencontrar com Cristo. E agora, com muito mais força, com muita propriedade, hoje fazendo a obra do Senhor. É muito lindo ver isso. E que Deus possa estar cada dia honrando e abençoando o seu ministério a cada dia. Eu quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, por você estar, por essa disposição de poder estar aqui conosco. Eu sei que não foi fácil para você estar aqui conosco hoje, né? Você teve de abster de algumas coisas para poder estar aqui conosco, devido dos seus compromissos, mas eu tenho certeza que Deus vai te honrar e esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Você pode ter certeza que vai ajudar muitas pessoas que talvez estejam na mesma situação que você um dia esteve e vai poder ouvir isso e poder ter força para poder sair dessa situação. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar um recado aí para todos que estão nos ouvindo, né? Fica à vontade. Bom, quero glorificar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, que Deus seja louvado e que em tudo aquilo que foi dito, né? Eu peço que o testemunho venha edificar a vida de jovens, porque muitos jovens hoje têm padecido no tráfico, no crime, nas drogas, e eu quero falar exclusivamente para os jovens. Existe uma promessa sobre essa juventude, existe uma promessa sobre os jovens, e a palavra de Deus afirma, jovens, sois fortes, pois já venceram o maligno. Deixa eu dizer para você, meu querido, deixa eu dizer para você, minha querida, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus afirma no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Jesus quer fazer o novo, a nova história. Jesus quer transformar a sua vida. Seja você que está envolvido no tráfico, na biqueira, na prostituição. Jesus vai mudar a sua história e vai fazer de você um grande ganhador de alma. Então, o meu testemunho é sempre para tocar e enfatizar e impactar os jovens dessa nossa geração. Que os jovens sejam alcançados por meio desse testemunho, que vidas sejam tocadas e que você possa entender que se você está vivo neste exato momento, é porque existe uma promessa de Deus e Deus quer fazer tudo novo sobre a tua vida. Agradeço pela oportunidade, pastor Warley, que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente. Muito obrigado pela oportunidade, que Ele possa retribuir para você, para a sua família. Agradeço também pelas pessoas que estão em oração pela minha vida, para mim estar aqui. Minha esposa, Karina Fernandes Kinkovski, meus filhos,
pastora Cássia, pastor Omar, meu ministério, e todos aqueles que estão intercedendo pela minha vida. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Amém, meu irmão. A honra e o prazer é todo nosso. Amém? Deus abençoe você, toda a sua casa e toda a sua família. E as portas estão abertas. Sempre que você quiser vir trazer uma mensagem, contar mais um pouco da sua história, esteja à vontade. Amém? Amém. A casa é sua. Estamos encerrando mais um podcast e quero agradecer você que acompanhou essa história, né? Agora eu quero fazer um pedido especial que você possa aí se inscrever nesse canal do YouTube, você possa compartilhar, você também possa aí dar um like, enviar para quem necessita. Talvez você precisa de pessoas, você conhece pessoas que estão passando por situações como o pastor aqui também passou, né? Um jovem que outra hora era usado pelo inimigo para poder traficar e fazer diversos crimes, mas foi encontrado por Cristo e hoje é um soldado, é um servo do Deus Altíssimo e com a vida toda restaurada. Então eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, mandar para o máximo de pessoas que você conhece, porque talvez tem pessoas que precisam, tem mães, tem pais, tem familiares que necessitam ouvir esse testemunho para poder se fortalecer e ter a certeza que é possível sim ser resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado pela oportunidade, até a próxima e até mais.